Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um módulo específico, que ainda cobra-se muito em algumas prefeituras e algumas estatais e autarquias, que é sobre o Office 2007. Apesar de já estar defasado, que nós já temos mais 3 versões na frente, nós podemos considerar a 2010, a 2013 e 2016, ainda assim se cobra e muito 2007. Até porque as funções, são as mesmas. Os atalhos e as nomenclaturas podem ter modificado, mas a principal função de um Excel é planilhas e funções. Então, continua-se o mesmo, então cobra-se ainda, ok? Então, sem mais delongas, vamos conhecer as estruturas básicas para diferenciar o 2007 das outras versões. Bom, gente, para quem já trabalhou com o 2007, sabe-se que teve uma grande diferença se comparado ao seu anterior, O seu anterior era o Office 2003. 2003. E qual que é a principal diferença para a nova versão 2007? É isso aqui, a sua extensão. Professor, não sei o que é extensão. Então, sinto muito dizer que você pulou a aula de sistemas, sobre software. Todo software ele gera um arquivo e esse arquivo ele tem uma extensão específica. Para que serve a extensão? Para definir que tipo de arquivo ele é. Por exemplo, se nós estamos trabalhando com um documento que tem a extensão .docx, sabemos que ele foi criado através do Word 2007 em diante. 2007, 2010, 13 e 16. Se eu tenho um documento com a extensão .doc, eu sei que eu utilizei a versão 2003 ou anteriores. Então, olha a primeira grande diferença. A versão 2003, uma versão anterior da 2007, gerava uma extensão .doc quando se trata sobre Word, certo? Só que o nosso foco da nossa aula hoje vai ser sobre planilhas eletrônicas. Nós iremos falar sobre o Excel. O Excel é a mesma coisa, A 2003 geraria uma extensão XLS, tá? Já a versão 2007 ele gera a extensão XLSX. E o PowerPoint ele segue a mesma nomenclatura. Era a extensão .ppt e foi acrescentado o X no final. Então agora fica .pptx. Então o macete que você vai ter é o seguinte: a partir de 2007, 2007, 2010, 2013 e 2016, todas as extensões padrão, tá? Gravem esse nome porque essa pegadinha já caiu em concurso público. Todas as extensões padrões são com a nomenclatura X no final. Então é DocX, XLSX e PPTX, ok? E aí já caiu a seguinte pergunta. Sabendo que o Word 2007 ele gera, e aí pode cair essa palavra, padrão ou nativo, Ele gera uma extensão DocX, por exemplo, para o Word. Excel gera uma versão XLSX. Ele vai te perguntar o seguinte: é possível abrir ou salvar com uma extensão anterior? Então imagine que nós estejamos utilizando o Excel. Ele está perguntando o que na questão? Eu posso salvar uma extensão XLS? Pode, tá? Então você tem que ficar muito antenado com essas pegadinhas. Eu não só posso salvar, como também eu posso abrir, tá? Então você pode abrir uma versão anterior e você pode salvar mesmo que você esteja utilizando, uma versão mais atual. Então olha a pegadinha aí. Se perguntar qual é o padrão, XLSX. Se ele perguntar se pode abrir uma versão anterior, pode. E outra coisa importante também, que é comum fazer pegadinha. A partir da versão 2010, o Office 2010, é possível você salvar todos os arquivos na extensão .pdf. Professor, vou até apagar essas nomenclaturas aqui para facilitar o entendimento. Professor, o que é uma extensão .pdf? Uma extensão .pdf, é uma extensão somente de leitura. Então, o que vai acontecer? O usuário vai abrir aquele arquivo e só vai poder visualizar o conteúdo. Ele não vai conseguir alterar ou manipular. Agora, se eu passo para o usuário uma extensão .docx, ele vai conseguir alterar e manipular.
a não ser que você coloque senha, que nós veremos também na aula de hoje. Se você colocar XLSX, ele vai conseguir manipular também, e PPTX ele vai conseguir manipular também. Então imagine só que você seja um professor, assim como eu, certo? Você vai passar um conteúdo para um aluno, ou vai compartilhar um conteúdo para uma outra pessoa, e não quer que aquela pessoa altere o conteúdo. Então para isso você passa uma extensão .pdf, certo? Olha a pergunta de concurso público. Como o Office 2007, queira ou não, já é uma versão bem defasada, né? 10 anos aí de mercado, o que acontece? Ela não tem essa opção para salvar como PDF. Então olha a pegadinha aí. Se cair no concurso público, sabendo que você está utilizando o Excel 2007, é possível salvar o seu arquivo em PDF? Falso, tá? Ah, mas eu já ouvi falar que tem pessoas que utilizam o Office 2007 e conseguem salvar em PDF. Sim, mas para isso você tem que instalar um plugin, tá? Professor, não sei o que é um plugin. É um software, né, que vai fazer essa função. Então, por padrão, qualquer aplicativo, qualquer Word, qualquer Excel, qualquer PowerPoint que for do pacote 2007, tá? Independente de versão português, inglês, né? Standard ou a versão de estudantes, né? Que nós temos aquela versão focada que é a mais básica, Home, né? Home Basic, por exemplo, ele não é permitido salvar como PDF, desde que você instale, você entre dentro do site da Microsoft e instale um plugin, né, que é um software que vai fazer esta função. Então, olha a pegadinha aí. Temos duas pegadinhas que podem cobrar só na parte do Office 2007, só na parte tanto do Excel, do PowerPoint, né, ou Word. Ele pode cobrar o seguinte: qual que é o formato nativo, padrão? Sempre vai ter o X no final. Segundo, ele pode perguntar: eu posso abrir versões anteriores? Pode. Terceira pegadinha: é possível salvar como PDF? Depende. Se você instalou o plugin da Microsoft Office, vai ser possível. Se você não instalou, ele não consegue, ok? Então, só isso, né? Só para saber os conceitos básicos. Agora a gente vai entender a sua, né, estrutura, como que se dá a estrutura do Excel 2007, que é o foco da nossa aula, ok? Galera, nós vimos anteriormente sobre os conceitos básicos, né, as nomenclaturas e extensões. Agora a gente vai ver sobre a estrutura, tá, do Office 2007, referindo-se, né, ao Excel propriamente dito. Bom, assim como as versões 2007, 2010, 2013, 2016, a estrutura é a mesma. Tem dois componentes que sempre vai existir, que são as guias e os grupos, tá? Professor, o que seriam as guias? As guias seriam os conjuntos maiores de opções, né? Então nós temos início, inserir, layout de página, fórmulas, dados. Assim, quando eu posiciono meu cursor e clico, vai abrir algumas opções. Essas opções que se abrem são os grupos. Então os grupos, o que seria? Seria comandos, né? Opções de formatações que estão relacionadas a uma determinada guia. Todo e qualquer aplicativo do Suite Office tem isso. Então quer dizer que o PowerPoint tem? Tem. O Word tem? Tem. O Excel tem? Tem. Então sempre vai ser baseado nessas duas coisas. Outra coisa que é importante: acesso rápido. Acesso rápido fica nessa parte superior, tá? Essa parte superior aqui, normalmente vem cadastrado três coisas: salvar, desfazer ou refazer. Já caiu no concurso público perguntando o seguinte: essa guia de acesso rápido, ela é padrão? Como assim padrão? Sempre vai existir somente esses três ícones? Não, você pode personalizar, certo? Como assim personalizar? Eu quero colocar, por exemplo, a opção de recortar, de copiar, de colar. Você pode? Pode. Ele colocou aqui que são os três mais utilizados, que você salva um documento, você salva uma planilha, você salva uma apresentação, você refaz ou desfaz uma alteração, ok? A grande diferença que existe entre o Suite, na verdade não só o Excel, mas todos os aplicativos do Office 2007 para os demais, é essa bolinha aqui, tá? Essa bolinha aqui é chamada de botão Office,
tá? Ah, para que serve esse botão Office? Você vai mexer com a estrutura do seu arquivo. Como assim estrutura do seu arquivo? Você pode abrir um novo documento, você pode salvar um documento, você pode proteger um documento, certo? Ele então tem a mesma nomenclatura, se você quiser fazer uma comparação com as versões mais novas, com o botão arquivo, tá? Então lá no 2010 é arquivo, por exemplo, lá onde você vai mexer com a estrutura. Aqui é o botão Office, que é o botão do Office realmente, tá ok? Então ele tem a mesma função, né, baseada no arquivo. Claro que as nomenclaturas vão ser diferentes, mas a ideia principal é praticamente a mesma, é onde você vai mexer com a estrutura do seu arquivo, ok? Bom, outra coisa que eu preciso saber, agora já focando no Excel. O Excel, ele é, né, um editor de planilhas eletrônicas. E como que ele trabalha? Ele trabalha baseado em células. Professor, o que é uma célula? É a menor unidade de informação de uma planilha eletrônica. E ela é composta por duas informações. Informação da coluna, tá, que é na posição vertical, e sempre vai ser representada por letras. Sempre vai ser representada por letras. E também ele tem a informação das linhas, que é na posição horizontal. Então o senhor está querendo dizer para mim que uma célula tem duas informações de identificação? Isso mesmo. Ele tem uma informação sobre a coluna e ele tem uma informação sobre linha. Olha a pegadinha que cai em concurso público. Ele fala o seguinte... Vou até desmarcar essa opção aqui da barra de endereço, que ele está mostrando que é A1. Mas eu vou mostrar para você como que eu identifico. Ele pode cobrar uma pergunta bem básica, né? O seguinte, imagine que o cursor esteja posicionado, né? Vamos supor que ele dá um print ou ele dá uma imagem de uma planilha e pergunta. O cursor, né, está marcado porque está selecionado, ele fala o seguinte, partindo, né, do cursor esteja nessa posição. Qual célula ele selecionou? Bom, você vai ter que analisar a posição da coluna e a posição da linha. Só que aí você pode fazer o seguinte. Bom, ele está na posição da coluna A e ele está na posição da linha 1. A1. E ele pode colocar também, né, isso aqui lá no gabarito. Posição 1, né, da linha 1 e na coluna A. Como que eu vou diferenciar? Gente, não existe célula que inicia sua identificação por linha, sempre por coluna. Então, para você gravar, sempre uma célula começa por letra. É isso mesmo, sempre uma célula começa por letra. Então, significa o seguinte, que é A1, B1, C1, D1 e assim sucessivamente. Não existe um A, um B, um C, um D, ok? Então gravem isso, por favor, porque isso vai fazer até diferença quando a gente trabalhar com funções, né? Que seriam os cálculos propriamente dito. Não existe um A, A1, A2, A3 e assim por diante. Pode acontecer também o seguinte, ó, imagine só, eu estou falando de célula. Célula é a menor unidade de informação de uma planilha eletrônica. Vou apagar aqui para facilitar o teu conhecimento. E ele pode marcar o seguinte, supondo que esteja selecionado isso aqui, ó, tudo isso aqui ficou selecionado, né? Até o final, vai ficar meio que amarelinho, certo? Ele vai perguntar o seguinte na alternativa, supondo que o cursor esteja dessa forma, qual é a célula que ele selecionou? Na verdade, não existe célula que ele selecionou. Você sabe por quê? Quando ele clica na coluna ou ele clica na linha, ele seleciona toda. Então significa que não vai existir a figura de linha e coluna, vai existir só a figura da seleção, né, da posição que ele se encontra. Então se ele perguntasse qual seria a posição selecionada? C, porque ele selecionou toda a coluna C. Ah, então quer dizer que se tivesse selecionado aqui e tivesse meio que o cursor marcado tudo dessa forma, tanto é que você não consegue nem definir aonde vai, porque ele vai até o infinito da sua planilha, significa que ele estaria selecionado a linha 2, tá ok? Então eu posso fazer isso? Pode sim, tá? Então eu posso selecionar somente uma célula, que aí a célula eu tenho que lembrar, né? Que ela é composta pela identificação da linha e da coluna. Agora eu posso selecionar toda uma linha ou toda uma coluna, ok? Então fiquem atentos aí, que se cair no concurso, se tiver selecionado somente C, está errado? Não, está correto, ele está selecionado
uma coluna toda, né? Ah, se ele mostrar números, então ele está selecionando linhas, ok? Então essa é a estrutura básica. Uma coisa também bem importante que já caiu em concurso e nós temos que ficar atentos. O que seria, né, o Excel? O Excel ele é um editor de planilhas eletrônicas. Só que não existe só uma planilha eletrônica, existem várias. Então, quando a gente trabalha com um documento baseado em Excel, a gente fala que existem pastas de trabalho. Como assim pastas de trabalho? Você fazer uma nomenclatura. Lá na casa de vocês não existe uma pasta que guarda vários documentos? Sim, então uma pasta de trabalho pode ter várias planilhas, essa que é a ideia, certo? Então eu posso ter uma planilha do mês de março, do mês de abril, junho, julho, agosto, setembro. Posso também dividir em planilha 1, planilha 2, bimestre, enfim. Então um documento ele é uma pasta de trabalho, então ele consegue armazenar várias planilhas eletrônicas. E assim como já caiu em outros concursos, eu já falei para vocês uma coisa interessante. Por padrão, né, eu sei que isso é chato, mas você tem que decorar. Ele pode perguntar qual que é a fonte padrão, né, do Office. E isso aí não mudou, né? Tanto 2007, 2010, 2003, 2016, ele usa a fonte Calibre e o tamanho padrão é 11, tá ok? Ah, ele poderia perguntar qual que é o documento, por exemplo, imagine, supondo que você abriu um documento, né, em Excel e você não salvou, né? E ele pode perguntar o seguinte, qual é o nome temporário desse documento? Sempre ele coloca pasta 1. Tá? Pasta 1. Aí se eu abrir um novo documento, pasta 2. Se você salvou, aí vai aparecer a nomenclatura que você definiu. Então se você abrir o documento e não salvou, esse documento está com o nome temporário, né, de pasta 1. Ok? Então esses são os conceitos quando se trata sobre a estrutura. Agora a gente vai entrar em cada guia e vai definir para que serve cada uma. Ok? Vamos verificar o que se cobra, né, na parte da guia início. A início ele vai cobrar os grupos área de transferência, fonte, alinhamento, número e edição. O que eu preciso saber sobre cada grupo? Quando se trata sobre a área de transferência, tem duas coisas que você precisa saber, que sempre se cobra. Primeiro, ele pode cobrar o ícone, que eu até apresentei aqui o ícone para facilitar o teu entendimento, que ele é chamado de pincel, formatar pincel, tá? No 2007, no 2010 em diante se chama pincel de formatação, mas a ideia é praticamente a mesma. O que acontece quando pode se perguntar sobre esse ícone? Imagine só que você está com uma célula, né? E nessa célula você aplicou algumas formatações. Por exemplo, você colocou um tamanho de fonte 12, você aplicou negrito, você aplicou itálico e sublinhado, colocou sombreamento, enfim, você colocou várias formatações. Imagine que você tenha que replicar essas mesmas formatações para uma outra célula, por exemplo. E você quer agilidade, correto? Então o que acontece? Você não vai ter que colocar formatação por formatação novamente. Você vai clicar com o pincel, formatar pincel na célula que possui as formatações e você vai clicar na célula que você deseja replicar essas formatações. Então uma vez que você clicou, todas as formatações copiadas anteriormente vai ser replicadas. Então ele permite o quê? Agilizar a tua vida. É isso que seria a área de transferência. Então qual que é a ideologia? Você vai transferir as formatações dessa célula para uma outra célula. E aí pode cair na pegadinha o seguinte: o formatar pincel, ele altera o conteúdo? Não, ele altera as formatações, o conteúdo continua o mesmo. E aí você também tem outra coisa muito importante, que é a parte de colar especial, que eu vou dar um time agora, e depois eu vou mostrar o slide para que seria, né? Mas só para você se ambientar o que seria. O colar especial é o seguinte: imagine que você está pegando essa informação de uma outra planilha, ou por exemplo, de um documento Word, ou você pode pegar de uma página web, enfim, de um outro local, certo? No outro local, né, no local de origem dessa informação, pode ser que ele esteja com algumas formatações. Então o que acontece? Eu não quero as formatações, eu quero somente o conteúdo. Para isso você utiliza o colar especial. Então o colar especial ele vai te definir o quê? Que você pode selecionar somente o texto, somente o conteúdo. Eu não quero as formatações, certo? Isso que seria interessante, ok? E depois a gente vai ver o atalho que ele pode cobrar também essa questão, tá? Bom, entendemos sobre a parte de área de transferência, né? E aí nós vamos para o grupo fonte. O fonte é praticamente o padrão, né, de qualquer aplicativo do pacote Office.
negrito, né, itálico e sublinhado você tem que estar gravado. Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, né? Negrito vai te dar um destaque maior, itálico vai te deixar inclinado e sublinhado vai te dar uma linha, né, o underline abaixo do texto, certo? Bom, aqui nessa opção que tem parecendo uma janela, na verdade são as células, você vai definir se você vai colocar o divisor, o espaçamento, né, das bordas. Por exemplo, você vai ter somente bordas exteriores, internas, enfim, superior, direita, esquerda ou direita. E aí esse balde de tinta serve para você colocar sombreamento na célula, certo? Esse azinho seguido de cor significa que você vai aplicar cor na fonte, ok? Então isso aqui é básico. Bom, agora outros dois ícones que costumam cair muito, inclusive até coloquei aqui, tá? Quebrar texto automaticamente e mesclar e centralizar. Quebrar texto automaticamente eu coloquei aqui por quê? Imagine só que você colocou uma palavra muito grande, né, na célula, de modo que não coube. Por exemplo, vou colocar aqui a palavra João nessa célula. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da La Concurso montamos um super curso completaço, ponto a ponto do digital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você ao seguinte, né, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do digital, por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro do nosso marketing aí. Então 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o edital não está difícil, eu conheço esse edital com uma palma da minha mão, já estudei esse edital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse edital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida. 10 parcelas de R$20 aqui na La Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau.